Esse é o vídeo número 58 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 278 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Número 3. Em terceiro lugar, sem a meditação, não praticamos como devemos a oração de petição, que é indispensável para a salvação eterna. Se negligenciamos a súplica, Deus não nos assiste mais. Sem a assistência de Deus, porém, não podemos guardar seus mandamentos. Por isso, São Paulo exorta os fiéis a rezar sem interrupção. Orai sem interrupção. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nós todos somos os pobres mendigos, como dizia de si mesmo Davi. Eu sou mendigo e pobre. Salmo 39, versículo 18. O único recurso dos pobres consiste em pedir esmolas aos ricos. Do mesmo modo, devemos nós empregar esse meio na nossa pobreza espiritual e procurar alcançar de Deus, pela oração, as graças de que precisamos. São João Crisóstomo diz: sem oração é simplesmente impossível viver virtuosamente. De Oratione Dominica, livro 1. Donde provém a grande depravação dos costumes que se vê por toda parte? Pergunta o sábio bispo Abele, a não ser do abandono da meditação? Quando não se medita e se vive continuamente nas distrações que consigo trazem os negócios seculares, não se conhecem as próprias necessidades espirituais, nem os perigos que ameaçam a alma, nem os meios que se devem empregar para vencer as tentações, nem mesmo a necessidade de rezar, que pesa sobre cada homem. Em consequência dessa cegueira, deixa-se a oração de petição, e assim se perde infalivelmente. O célebre bispo Palafox diz, nas suas anotações às cartas de Santa Teresa: como poderemos perseverar no amor de Deus, se Deus mesmo não nos der a perseverança? Como, porém, nos concederá o Senhor a perseverança, se não lhe pedimos? Como pediremos, se não praticarmos a oração mental? Sem a oração mental, não temos nenhum comércio com Deus e não podemos nos conservar na virtude. Carta 8. O cardeal Bellarmino exprime o mesmo pensamento, dizendo que é moralmente impossível viver isento de pecado se não se pratica a oração mental. Talvez aqui objete alguém: de minha parte, eu não faço meditação, mas também não deixo oração vocal. A isso se deve responder com Santo Agostinho que, para alcançar as graças de que se precisa, não basta rezar só com a boca, mas deve-se rezar também com o coração. As orações vocais muitas vezes são feitas com muitas distrações e só com a voz do corpo e não com a do coração, principalmente quando são muito compridas e recitadas por aqueles que não sabem meditar. Por isso, Deus apenas as ouve e raramente as atende. Muitos rezam o terço, ou ofício da Santíssima Virgem ou outras devoções externas, e contudo, vivem em pecado mortal. Dedicando-se, porém, à meditação, é impossível perseverar no pecado. Um grande servo de Deus dizia: oração e pecado não podem estar juntos. A experiência ensina que aqueles que se consagram à meditação não caem na desgraça de Deus. E se, por infelicidade, lhes acontecer isso, se não abandonarem a oração mental, entrarão brevemente em si e se converterão a Deus. Por mais imperfeita que seja uma alma, diz Santa Teresa, se perseverar na oração mental, o Senhor a conduzirá finalmente ao porto da salvação. Vida, capítulo 8. Segundo, da importância da oração mental para alcançarmos a perfeição. Todos os santos atingiram a perfeição pela oração mental. Essa oração é aquela feliz fornalha na qual as almas se abrasam no amor divino. Na minha meditação se acendeu o fogo. Salmo 38, versículo 4, diz o salmista. Conforme São Vicente de Paulo, seria um milagre um pecador ouvir as práticas de uma missão sem se converter. E, afinal, quem prega ou dirige os exercícios é um simples homem, ao passo que quem fala à alma, na meditação, é Deus mesmo. Conduzi-lo-ei à solidão e falarei ao seu coração, diz o Senhor pelo profeta, Oséias capítulo 2, versículo 14. A alma que não se consagra à oração mental, de Santa Catarina de Bolonha, não está unida intimamente com Deus. Achando ao demônio assim desamparada, é-lhe muito fácil subjugá-la. Como se poderá achar o amor de Deus em uma alma que mostra pouco gosto em se entreter com Deus? Ajunta ela. Com razão dizia São Luís Gonzaga que quem não medita
muito nunca chegará a um alto grau de virtude. São Lourenço Justiniano escreve: a oração mental dissipa a atenção, afugenta a tristeza, restabelece a virtude lesada, faz reviver o zelo arrefecido e aumenta a chama do amor divino. Uma alma que ama a oração, diz o real profeta, é como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Frutifica seu tempo e todas as suas ações são meritórias diante de Deus. Bem-aventurado o homem cuja vontade está posta na lei do Senhor e que medita na sua lei dia e noite. Será como a árvore que está plantada junto às correntes das águas, e que a seu tempo dará o fruto e cujas folhas não cairão, e todas as coisas que fizer serão prósperas. Salmo 1, versículos 2 e 3. Notemos as palavras: que dá a seu tempo o fruto, isto é, no tempo em que tiver de suportar dores, injúrias e outros desgostos. São João Crisóstomo compara a oração mental com uma fonte que nasce no meio de um jardim. Que visto não ostentam as flores e plantas de um jardim regadas continuamente por uma água refrigerante. Coisa semelhante se dá com uma alma que se dedica à meditação. Vê-se que ela continuamente aumenta em santos desejos, em frutos de virtude. Donde provém esses frutos? Da oração mental, que rega seu coração com as águas salutares e fertilizantes para torná-la um jardim de delícias. Estancai, porém, essa fonte, que as flores cairão, as plantas secar-se-ão, e tudo murchará. Enquanto alguém praticar a meditação, será um modelo de modéstia, de humildade, de piedade e de mortificação. Deixando, porém, a oração mental, notar-se-á imediatamente modéstia em seus olhares e suscetibilidade a cada palavra ofensiva que se lhe disser, tornar-se-á negligente na recepção dos santíssimos sacramentos, irá só raras vezes à igreja e não pensará mais em mortificação. Mostrará, pelo contrário, grande inclinação às vaidades mundanas e conversações, aos passatempos e divertimentos. E por quê? A água não corre mais sobre ele, falta-lhe a vida. A ele se referem as palavras do salmista: como uma terra sem água, minha alma tem sede de vós, meu espírito enlanguece. Salmo 142, versículos 6 e 7. Abandonou a oração mental, o jardim secou e o mal tornar-se-á maior de dia a dia. A meditação é a raiz da videira frutífera, diz São João Crisóstomo, de Oratione Dominica, livro 1. Segundo São João Clímaco, a oração mental é um baluarte contra o ímpeto das tribulações, uma fonte de virtudes e um canal de graças. Escala Paradisi, grau 28. Rufino atesta que todo progresso vem da oração mental, em Psalmum 36. O sábio Gerson chega até a afirmar que quem não medita, sem milagre, não pode viver cristamente. Segundo o Santo Inácio de Loyola, a oração mental é o caminho mais curto para a perfeição. Em uma palavra, quanto mais se adianta na oração mental, tanto mais se progride também na perfeição. Durante a meditação, a alma enche-se de santos pensamentos, afetos, desejos, propósitos e amor de Deus. Aí sacrifica ela ao Senhor suas paixões, suas inclinações, seu apego ao mundo e a tudo que lisonjeia o amor próprio. Na meditação, podemos auxiliar também muitos pecadores na sua salvação, pedindo por eles, seguindo o exemplo de uma Santa Teresa, de uma Santa Maria Madalena de Pazzi, de todas as almas verdadeiramente santas. Quem ama a Deus de coração nunca deixará de recomendar ao Senhor, na meditação, os infiéis, os cismáticos e os pobres pecadores, suplicando-lhe que lhes envie sacerdotes cheios de zelo, que os convertam. Terceiro, dos diversos fins da oração mental. Para dedicarmos-nos como convém à oração mental e dela tirarmos os maiores proveitos possíveis para nossa alma, devemos ter sempre diante dos olhos aqueles fins pelos quais nos devemos entregar à oração. Primeiro, devemos praticar a oração mental para nos unirmos mais estreitamente com Deus. O que, porém, nos une com Deus não são tanto os belos pensamentos que nosso entendimento escogita, como os bons sentimentos e santos afetos de nossa vontade. Por isso, durante a meditação, deve-se fazer muitos atos de humildade, de confiança, de abnegação, de conformidade, muito especialmente de amor e contrição. Os atos de amor, de Santa Teresa, alimentam o fogo do amor divino em nossos corações. A perfeição deste amor, porém, consiste na conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, pois, segundo Dionísio Areopagita, o efeito principal do amor consiste em uma íntima união dos que se amam mutuamente, de tal forma que constituam um só coração e uma só vontade.
Por isso, diz Santa Teresa no livro Castelo da Alma, Segunda Morada, 1º capítulo, na meditação devemos cuidar unicamente em conformar nossa vontade com a vontade de Deus, e devemos estar firmemente persuadidos de que nisso consiste a mais alta perfeição. Muitos se queixam que não encontram a Deus na meditação. Isso, porém, provém de se darem a ela com um coração cheio de afetos terrenos. Desprende teu coração de tudo o mais e busca a Deus, que o encontrarás certamente, diz Santa Teresa. O profeta Jeremias exprime o mesmo pensamento com as palavras seguintes: Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam, bom para a alma que procura. Livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Portanto, para que uma alma ache a Deus na meditação, deve procurar unicamente a Ele, mortificarem-se todas as propensões terrenas. Em tal caso, Deus lhe falará. Eu a atrairei docemente a mim e a conduzirei à solidão e lhe falarei ao coração. Livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. Com quanto gosto não se comunica a Deus durante a meditação a uma alma verdadeiramente desprendida de si mesma. Quão claramente não lhe mostra então seu amor para com ela. Então essa alma se inflamará em amor, diz São Lourenço Justiniano. Ela não fala, mas quanta coisa não diz o seu silêncio. O silêncio de seu amor diz mais a seu Deus Senhor que toda a eloquência humana poderia exprimir. Cada suspiro lhe descobre todo o seu interior. Nesses momentos venturosos, não cessa de exclamar: Meu amado é meu e eu sou dele. Segundo, devemos praticar a oração mental para obtermos de Deus as graças que precisamos no caminho do céu, principalmente aquelas que nos auxiliam a evitar os pecados e empregar os meios para alcançar a perfeição. O fruto mais excelente da meditação é o exercício da oração de impetração. Como já se disse acima, Deus regularmente concede suas graças só àqueles que lhes pedem. Para se obterem certas graças maiores, não basta um pedido único. Deve-se perseverar na oração e, de certo modo, obrigar a Deus, pela importunação das súplicas, a conceder as graças. Deus, é verdade, está disposto a toda hora nos atender, mas, vendo-nos muito recolhidos durante a meditação, se mostra muito mais liberal na distribuição de suas dádivas. De modo particular, nos devemos empenhar na meditação em pedir a Deus a perseverança e o seu santo amor. A perseverança até ao fim não é uma graça única, mas uma série de orações de nossa parte. Se paramos de rezar, Deus também cessa de nos auxiliar e nós nos perdemos. Quem não praticar, porém, a oração mental, também não praticará a oração de petição ou impetração da maneira devida, consequentemente, só com grande dificuldade perseverará na graça de Deus até ao fim. Além disso, devemos pedir a Deus constantemente o seu amor. São Francisco de Sales diz que todas as virtudes estão unicamente no amor de Deus. Com ele me vieram juntamente todos os bens. Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 11. Rezemos sem interrupção para alcançarmos de Deus a perseverança e o seu santo amor. Para que o façamos com maior confiança, recordemo-nos da promessa que nos fez Jesus Cristo, quando disse: em verdade vos digo, que pedirdes alguma coisa a meu Pai em meu nome, ele vô-la dará. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 23. Eu repito, rezemos sem interrupção, se quisermos que Deus nos comule de graças. Rezemos por nós mesmos. Se temos zelo pela glória de Deus, rezemos também pelos outros. Agradamos muito a nosso Senhor rezando pelos infiéis, hereges e pobres pecadores. Digamos-lhe, por isso, muitas vezes: fazei, Senhor, que os povos vos glorifiquem, e que vos glorifiquem todas as nações. Livro dos Salmos, capítulo 66, versículo 4. Lemos na vida de Santa Teresa e de Santa Madalena de Pazzi que Deus lhes recomendou instantemente que rezassem pelos pecadores. A oração pelos pecadores devemos unir também a oração pelas almas do purgatório. Terceiro, devemos praticar a oração mental para inteirarmos-nos do que Deus deseja de nós e não para experimentarmos consolações espirituais. Com o piedoso Samuel, devemos dizer: falai, Senhor, que o vosso servo vos escuta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Fazei-me conhecer o que quereis de mim. Eu quero executá-lo alegremente. Alguns praticam oração mental enquanto nela encontram consolações espirituais.
Se estas cessam, abandonam também o exercício da meditação. Deus concede comumente especiais consolações na oração mental às suas queridas almas. Se concede àqueles de quem é amado um antegosto das alegrias que lhes preparou no céu. Os amantes do mundo, em verdade, nada entendem disso, porque jamais gozaram de outras alegrias senão das sensuais, desprezando as espirituais. Mas, se eles uma única vez as provassem, certamente renunciariam a todos os gozos animais. A oração mental não é mais que um entretenimento da alma com Deus. A alma lhe apresenta seus sentimentos, seus desejos, seus temores e seus pedidos. E Deus lhe responde, dando-lhe a conhecer sua bondade e amor e mostrando o que deve fazer para lhe ser agradável. Quarto. Dos assuntos principais de meditação. Lugar e tempo da mesma. Primeiro, quanto ao assunto da meditação, note-se principalmente o seguinte. Número 1. O Espírito Santo diz, recorda-te de teus novíssimos e tu não pecarás. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Quem reflete muitas vezes sobre os novíssimos, isto é, sobre a morte, o juízo, o inferno e o céu, será preservado da queda no pecado. Mas quem deixa de meditar sobre essas verdades perdê-las-á finalmente por completo de vista e se precipitará na perdição. Quando os prazeres sensuais atraem, os que não pensam em seus novíssimos deixam-se facilmente arrastar para satisfações proibidas. Justamente nisso está a razão porque tantos infelizes se entregam aos vícios e se perdem. Todos os cristãos o sabem e creem que deverão morrer e ser julgados, mas, porque não refletem suficientemente nisso, vivem afastados de Deus. Número 2. Devemos então meditar muitas vezes e seriamente sobre a obrigação que temos de amar a Deus. Para esse fim devemos meditar a miúdo sobre suas infinitas perfeições, os benefícios que dele recebemos e o grande amor que nos mostrou. Diversamente, ser-nos-á difícil desprendermos-nos das criaturas, consagrarmos-lhe por inteiro o nosso coração. Durante a oração mental nos faz Deus conhecer o nada das coisas terrenas e o valor da celeste, desinflama nossos corações com seu santo amor, se não resistirmos a seus amorosos convites. Número 3. De resto, a regra é que tomemos por objeto de nossa meditação, de preferência, aquelas verdades mistérios que nos causam maior impressão e oferecem mais alimento à nossa alma. Para os que tendem à perfeição, é a paixão de Cristo o assunto mais próprio para sua meditação. Segundo São Francisco de Sales, todos os cristãos devem meditar ordinariamente só sobre esse mistério. Que belo livro não é a paixão de Jesus Cristo! Em que livro se conhece melhor a malícia do pecado e a misericórdia e o amor de Deus para com os homens? O divino Salvador quis certamente padecer diferentes tormentos, como a flagelação, a coroação de espinhos e o levantamento da cruz, também para que tivéssemos nesses diversos mistérios dolorosos outros tantos objetos de meditação, dos quais pudéssemos tirar motivos de gratidão e amor. Segundo, pode-se praticar a oração mental em qualquer lugar, em casa ou fora dela, mesmo quando se anda ou se trabalha. Muitos que não têm tempo para outros exercícios de devoção elevam sua mente a Deus e dão-se à oração mental, sem com isso interromper seu trabalho. Quem busca a Deus encontra-o por toda parte e em todo o tempo. A condição essencial para entreter-se com Deus é a solidão de coração. Para se ter essa solidão, não é necessário viver em um deserto, basta que se esteja livre de pensamentos e inclinações terrenas. Mesmo nas ruas, em praças públicas, nas azáfamas de negócios, pode-se guardar a solidão de coração, caso se esteja livre de apegos terrenos. Se nos for, porém, possível retirarmos-nos para um lugar solitário, a fim de nos entregarmos à oração, devemos então fazê-lo. Quando orares, entra em teu quarto, diz o divino Salvador, fecha a porta e ora escondido a teu Pai. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. São Bernardo diz, sossego e afastamento de todo o barulho do mundo obrigam, de certo modo, a alma a pensar nos bens do céu. Epístola 78. Contudo, o lugar mais próprio para a meditação é a igreja. Jesus Cristo certamente atenderá com especial benevolência aquela oração que for feita diante do Santíssimo Sacramento e comunicará em maior abundância suas luzes e graças àqueles que ali o visitem. Terceiro, a meditação,
Como pode ser feita em qualquer lugar, assim também poderá ser feita a qualquer hora. Mas, segundo São Boaventura, as horas mais próprias são as da manhã e da tarde. São Gregório de Nissa afirma que a manhã é o tempo mais próprio para isso, porque se a meditação preceder as ocupações cotidianas, o pecado não encontrará entrada no coração. De Oratione Dominica, Sermão 1. O venerável padre Carlos Carafa nota que um só ato de amor na meditação da manhã basta para conservar a alma o dia inteiro no fervor. Mas também de tarde não se deve deixar a meditação. São Jerônimo diz: não se entregue o corpo ao descanso antes de ter fortificado a alma com seu alimento, isto é, com a meditação. Adeus Totium, Epístola 22. Afinal, como já foi dito, pode-se meditar a qualquer hora e em todos os lugares. Basta levar o espírito para Deus e excitar atos piedosos, pois nisso está propriamente a essência da oração mental.